cerimônia transcorra com tranquilidade, pedimos a gentileza de desligarem seus celulares ou ajustarem para o modo silencioso. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de recebê-los para a reunião da sua Faculdade de Direito, que neste dia realiza o registro histórico de transmissão solene de sua direção, cuja posse oficial ocorreu em março de 2020. Prestaremos ainda homenagem aos ex-diretores Ricardo Lodi Ribeiro e Ivan Simões Garcia. Esclarecemos que, para fins de cumprimento das regras de biossegurança existentes na UERJ, tivemos que restringir o número de autoridades integrantes da mesa e deste auditório. Estamos certos, porém, da compreensão de todos e todas e lembramos ainda que este evento está sendo gravado e ficará disponível no canal da Faculdade de Direito no YouTube. Para darmos início a esta solenidade, convidamos as seguintes autoridades para compor a mesa. O magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Ricardo Lodi Ribeiro. A diretora da Faculdade de Direito, professora Heloísa Helena Barbosa. O vice-diretor da Faculdade de Direito, professor Cleison Melo. O ex-diretor da Faculdade de Direito, professor Ivan Simões Garcia. O ex-diretor da Faculdade de Direito, professor Maurício Mota. E o representante dos técnicos da Faculdade de Direito, senhor Bernardo Mauro. Ouviremos agora, respeitosamente, a execução do Hino Nacional Brasileiro.
nossos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, a carta salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar maroto ostentas estrelado, Edico verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serve da justiça prova forte, verás que o filho teu não foge a luta, nem tem quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras míngua pro Brasil, ó Pátria Amada, dois filhos destes sobres mais gentil, Pátria Amada, Brasil. Para a abertura desta solenidade, passamos a palavra ao magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Ricardo Lodi Ribeiro. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a todos os presentes, professores, técnicos, alunos, colaboradores e amigos, na pessoa da nossa querida diretora, professora Heloísa Helena Barbosa. Quero dizer que é muita emoção estar aqui na Faculdade de Direito no dia de hoje, por vários motivos. Estava conversando com a professora Heloísa antes de vir para cá, e acho que nada foi como a gente imaginou. Nem a minha gestão com o Ivan na Faculdade de Direito, porque enfrentamos a grave crise de 17, 18, assim como toda a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e achei que tempos melhores viriam, e quando chegamos na reitoria, em poucos dias eu era obrigado a suspender as atividades presenciais. E aí não tivemos, professora Heloísa, a oportunidade de fazer a passagem de cargo como nós gostaríamos de fazer. Como tudo que se deu na UERJ, nos últimos 2 anos, as atividades foram remotas. E isso faz com que essa seja a primeira vez que eu venha como reitor na Faculdade de Direito. Algo que parece estranho, mas que foi necessário de acordo com as regras sanitárias vigentes, que agora começam a ser flexibilizadas e nos permitem, finalmente, de estar aqui no dia de hoje. Portanto, é um dia muito emocionante, para mim, pelo menos, e quis o destino que esse evento, essa passagem simbólica do cargo, para a primeira mulher a assumir o cargo de diretora da Faculdade de Direito, se desse no Dia Internacional da Mulher. E homenageando a professora Heloísa Helena, eu quero estender essa homenagem a todas as mulheres da UERJ que fazem com que essa universidade esteja na vanguarda também da luta pelo direito das mulheres. Porque não basta respeitar as mulheres, isso é obrigação nossa. É preciso implementar políticas públicas que visem a busca da igualdade de gêneros. Aqui na UERJ, por exemplo, nós implementamos 3 políticas com esse objetivo. Primeiro, a concessão do auxílio creche às alunas mães, embora tenha sido concedido também aos alunos pais. A gente sabe que esse é um direito que muda a vida das mulheres, que muitas vezes deixam de estudar
porque não tem com quem deixar os seus filhos, e agora elas terão, elas já têm. Em segundo lugar, nós reconhecemos para as mães cientistas que esse ano de maternidade é um ano diferente nas suas vidas, e assim passaram a ser tratados pelo Pró-Ciência, adotando critérios adequados a essa condição. E, em terceiro lugar, uma notícia que eu quero dar aqui em primeira mão. Hoje eu assinei uma EDA reconhecendo, a EDA 13 de 2022, reconhecendo que o tempo de licença maternidade pode ser computado no estágio probatório. Isso é algo que não era reconhecido nem na UERJ, nem, acredito eu, em outros setores de serviço público, mas já acho uma medida de extrema importância para apoiar a maternidade, que é um valor caro a todos nós. Mas esse período, esses 6 anos na gestão da Faculdade de Direito e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, embora tenha sido um período muito difícil para todos nós, um período que apresentou vários desafios que foram cumpridos. Nada foi como a gente imaginou, mas acho que tudo valeu a pena. Durante o período na Faculdade de Direito, conseguimos manter a nossa faculdade unida, funcionando quando foi possível. Passamos por polêmicas que foram resolvidas democraticamente e assumimos um desafio que eu nunca imaginei o quanto difícil seria. Administrar esse município grande que é a UERJ durante o maior desafio das nossas gerações, que foi a pandemia da Covid-19. E aí, o primeiro desafio foi a gente continuar vivo, e quase todos conseguimos. Infelizmente, nem todos. E não precisava ter sido assim, mas foi assim no Brasil. E foi assim porque, em algum momento, nesse país, se desprestigiou a ciência, se desprestigiou os cientistas, as universidades, o Sistema Único de Saúde, os servidores públicos. Mas foi justamente na pandemia que esses segmentos, que esses setores mostraram sua importância vital para a população brasileira. Foi o Sistema Único de Saúde que fez com que o desastre não fosse ainda maior e que viabilizou, com todas as sabotagens que tivemos, viabilizou a vacinação em massa da população brasileira, que nos permite estar aqui juntos hoje e vivos. Foram das universidades e centros de pesquisa que saíram as soluções para atenuar, para atender a população e para salvar. Nesse particular, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro cumpriu um importante papel na assistência à saúde da população, tendo o Hospital Universitário Pedro Ernesto sido unidade de referência no Estado do Rio de Janeiro na assistência à Covid, na Policlínica Piquet Carneiro, que testou mais de 70 mil cidadãos fluminenses, e no posto de vacinação do Maracanã, coordenado pela PR3, que vacinou mais de 80 mil pessoas no Rio de Janeiro. Além disso, todas as nossas unidades passaram a, cada um dentro das suas atribuições, focar nas soluções das dificuldades que a população fluminense tinha durante o combate à Covid-19. Se produziu equipamento de proteção individual, álcool em gel, soluções tecnológicas e de informação para auxiliar o combate à pandemia.
E tivemos um grande desafio para uma universidade popular como a nossa, que foi a passagem do ensino presencial para o ensino remoto. Não foi fácil para ninguém, a gente sabe disso. Não foi fácil para professores, para alunos e para técnicos. E seria impossível se a gente não fizesse um esforço para implementar um plano de inclusão digital que atenuasse o grau de exclusão do nosso corpo docente, tão à cara do nosso país. Nesse sentido, num contexto de 2020, onde a crise econômica decorrente da pandemia levou ao contingenciamento grave do orçamento da universidade, como a rigor de todos os órgãos da administração pública estadual, nós tivemos que correr atrás para descontingenciar esse orçamento e fazer o plano de inclusão digital. Foram adquiridos 10 mil tablets para os alunos cotistas em vulnerabilidade social e 12 mil pacotes de internet, além da concessão de um auxílio emergencial de R$ 600 no ano de 2020. Mas isso não foi suficiente, porque a pandemia trouxe muitos problemas para a vida dos nossos alunos. Tivemos o fechamento do restaurante universitário, a suspensão do pagamento do bilhete único pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mesmo sabendo que cerca de 30% dos nossos alunos do Centro Biomédico estavam trabalhando presencialmente na luta contra a Covid-19. E a universidade teve que buscar solucionar os problemas desses alunos a partir da luta pelos recursos constitucionalmente devidos à universidade. Fomos atrás do cumprimento do Índice da Educação, que nunca tinha sido cumprido no estado do Rio de Janeiro, já levando à rejeição de contas de 2 governadores. E conseguimos êxito nessa luta, trazendo para a universidade aquilo que a Constituição Federal lhe determina, o cumprimento do Índice da Educação. E podemos, ao longo do ano de 2021, mais precisamente a partir do segundo semestre do ano de 2021, implementar várias políticas públicas que há muito precisavam ser implementadas e não existiam recursos para tanto. Introduzimos o auxílio transporte para os alunos, o auxílio alimentação, o auxílio creche, do qual já falei, o auxílio material didático. Hoje reajustamos o auxílio para servidores que são responsáveis por pessoas portadoras de deficiência, reajustamos em 50%, a exemplo do que já tinha sido feito com auxílio alimentação e auxílio creche de professores e técnicos. Enfim, dobramos o Pró-Ciência, criamos o Pró-Docência, dobramos as bolsas de extensão, criamos o Protec para os técnicos administrativos, e estamos promovendo algo, voltando a promover algo que a UERJ vinha fazendo antes da crise, que é a ocupação do território do Estado do Rio de Janeiro pela nossa universidade. Estamos criando o campus Vaz Lobo, já da propriedade da UERJ, já com as obras se iniciando. Criamos o campus Cabo Frio, com o Hospital Universitário Reitor Ézio Cordeiro. Também teremos a Faculdade de Ciências Médicas, Faculdade de Licenciatura em Geografia, Faculdade de Ciências Ambientais. E estamos implementando polos de extensão em vários municípios do estado, Partido Alferes, Magé, Valença, Barra Mansa, Cabo Frio, Niterói e muitos outros, no sentido de que a universidade não é só do município do Rio de Janeiro, a universidade é do estado do Rio de Janeiro. E a gente precisa aproveitar este momento de recursos orçamentários condizentes com a importância da nossa instituição para fazer os investimentos que há muito precisavam ser feitos, sabendo que a nossa infraestrutura continua a mesma para atender a tantas demandas da nossa comunidade acadêmica. Enfim, para não me alongar, porque hoje é dia de falar da Faculdade de Direito,
eu vou encerrar dizendo a vocês uma coisa que o professor Antônio Celso me disse, que ele só foi reitor da UERJ porque foi diretor da Faculdade de Direito. E isso se aplica ao meu caso também, porque muitas vezes a Faculdade de Direito, ela se fecha dentro das suas próprias preocupações, e esquecendo que compõe uma das maiores universidades do país. No entanto, quando a Faculdade de Direito se abre ao UERJ, ela tende a apontar soluções e resolver problemas que muitas vezes estavam há décadas para serem resolvidos. E eu creio, professora Heloísa, que a Faculdade de Direito precisa continuar cumprindo esse papel de apontar soluções para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porque hoje, isso desde a promulgação da Constituição de 1988, é no direito que se resolvem as principais questões do nosso país. E a gente não pode deixar de dar a contribuição a essa grande nação que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, eu faço um apelo aos meus colegas da Faculdade de Direito que a gente continue ajudando a UERJ a trilhar os caminhos que ela vem trilhando, porque a UERJ precisa da Faculdade de Direito e a Faculdade de Direito precisa da UERJ. A faculdade é uma das joias da coroa e tem um papel a cumprir importante no âmbito da nossa universidade e que tem que cumprir independentemente de ter um professor da Faculdade de Direito na reitoria. Tem que cumprir sempre, porque essa é a nossa responsabilidade com essa universidade tão grande, tão plural e tão bonita que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Para a saudação e homenagem aos ex-diretores da Faculdade de Direito, Ricardo Lodi Ribeiro e Ivan Simões Garcia, ouviremos a representação dos docentes e técnicos da faculdade. Inicialmente, passamos a palavra ao professor Maurício Mota. Bom, agradecendo o convite da diretora da faculdade para estar participando aqui dessa cerimônia. É um prazer estar aqui homenageando os nossos ex-diretores, né, Ricardo Lodi e o Ivan. É um grande prazer estar aqui nessa cerimônia. A gente estava um pouco antes da cerimônia discutindo isso, né, o prazer de estar aqui novamente num salão nobre, revendo pessoalmente algumas pessoas e participando desse momento institucional. Eu queria destacar o que tanto o Lodi quanto o Ivan enfrentaram naquele momento da direção da faculdade, né? Como ele mesmo falou aqui, foi um momento institucional muito difícil, né? Foi um momento em que nós tivemos uma quebra da institucionalidade do Estado, né? Então, o Estado praticamente faliu, né? E a universidade tinha que buscar determinadas soluções para resolver aquele problema. A gente vinha numa situação ascendente bastante interessante naquele momento, né? A gente vinha conseguindo implantar a questão dos concursos públicos, era um momento em que vários colegas ingressaram, né? O Lodi fez uma série de concursos públicos para a nossa faculdade, né? Que é um momento de revitalização. Então, era um momento institucional bom até aquela circunstância da quebra e praticamente da falência do Estado do Rio de Janeiro. E nesse momento difícil é que a gente vê a capacidade das pessoas e a iniciativa. O Lodi falou aqui uma coisa muito importante. O papel da Faculdade de Direito é o de resgatar a institucionalidade, é de buscar soluções institucionais
porque a gente sabe que no serviço público a tendência é sempre aquela de procurar o problema, né? Procurar, olha, é muito mais fácil dizer não, não procurar aquelas soluções tradicionais, e o papel de um bom diretor, o papel de um dirigente acadêmico é exatamente esse, sair daquela caixinha de ferramentas, buscar soluções inovadoras. Isso foi o que tanto Lodge quanto o Ivan fizeram. Buscaram esse diálogo institucional, buscaram soluções, buscaram recursos, buscaram possibilidades naquele momento para enfrentar um quadro grave. Foi um momento extremamente difícil na universidade, né? A gente viu a questão das discussões naquele momento, as dificuldades, o momento em que os alunos estavam muito debilitados, né, por toda aquela situação da crise econômica, né? Então, foi um momento muito importante para ser superado, né? E nós superamos isso, Lodge, eu acho que com galhardia, eu acho que com um êxito que era possível naquelas circunstâncias. A Faculdade de Direito teve uma importância, ou manteve a sua importância institucional, ela conseguiu crescer, ela tinha as possibilidades de crescimento e ela conseguiu manter aquilo que é o fundamental, que é a nossa unidade, que é o estabelecimento de uma referência. Uma faculdade é fundamentalmente um símbolo, né? Uma faculdade é fundamentalmente aquela capacidade de manter as pessoas sonhando com aquelas possibilidades. A faculdade é essencialmente simbólica. E manter isso é a função mais importante. A gente já teve aqui dirigentes ou reitores de outras épocas que não conseguiram manter essa mística, essa institucionalidade, não conseguiram manter aquilo que faz as pessoas se moverem, porque o que a gente quer é que as pessoas deem para a universidade, para a faculdade, mais do que a sua mera atividade acadêmica. A gente quer que elas se engajem num projeto de vida, aquela ideia que está por trás da alma mater, né? E eu acho que isso o Lodge e o Ivan conseguiram desenvolver e manter naquele momento complicado. Conseguiram manter a UERJ e a Faculdade de Direito da UERJ como a nossa alma mater, conseguiram manter essa mística funcionando e foi o que permitiu atravessar aquele período difícil. Então, queria fazer aqui a homenagem, agradecer aos nossos ex-diretores esse papel, esse papel fundamental num momento difícil e dizer aqui do nosso prazer aqui, dos professores, dos servidores, dos alunos da faculdade, em ter vocês aqui hoje e estar realizando essa singela homenagem. Muito obrigado. Representando o corpo técnico administrativo da Faculdade de Direito, ouviremos o senhor Bernardo Mauro. Bom dia a todos os presentes. Muito me honra estar aqui hoje representando a minha classe, né, meus colegas, nessa tão importante cerimônia, tão histórica para a nossa faculdade, por ser a primeira mulher, no Dia Internacional da Mulher, né, em ter um ex-diretor-reitor. E eu tenho a felicidade de ter podido trabalhar de perto com o professor Ricardo Lodge durante seu tempo como diretor da Faculdade de Direito, né, em que eu trabalhei de perto por ser o conselheiro dos técnicos no Conselho Departamental. E pude ver o respeito que o professor Lodge tem por todos os servidores, não só pelos docentes, né? Enfrentamos uma longa greve e eu pude de perto presenciar como os técnicos foram respeitados no seu posicionamento individual de aderir a uma greve. Além disso, o respeito que o professor Lodge tinha pelos discentes é um momento muito importante em que o corpo representativo do técnico, do CALC, tinha participação real aqui no Conselho Departamental, seus pleitos eram ouvidos, atendidos. Então, minhas saudações ao professor Ricardo Lodge para um dia tão importante como hoje. Nesses 4 anos de gestão, também não posso deixar de falar do professor Ivan, que durante 2 momentos muito importantes substituíram o professor Lodge, né? Primeira vez naquele afastamento temporário
e já nos últimos meses, em definitivo, quando o professor precisou se compatibilizar. Recebi do professor Ivan o convite para chefiar o gabinete da direção, já no final do seu mandato, pedido que aceitei de muito bom grado, e pude também trabalhar ao lado dele naquelas comissões, na comissão para nova matriz curricular, aquele difícil trabalho que foi encaminhado brilhantemente pelo professor Ivan, e hoje é continuado pelos meus diretores, professor Heloísa e professor Cleison. Muito obrigado e minhas saudações, professor. Passamos a palavra aos ex-diretores da Faculdade de Direito, professor Ricardo Lodge Ribeiro, e, na sequência, o professor Ivan Simões Garcia. Professor Lodge. Bom, eu queria agradecer, em primeiro lugar, aos diretores que me antecederam. A começar, e vou falar daqueles com quem eu convivi aqui, poderia falar do tempo que eu era aluno, de Ricardo Lira e Simão Isaac Benjor, que merecem as nossas homenagens, mas eu quero ressaltar aqueles com quem eu convivi mais de perto, a começar pelo meu amigo Maurício Mota, que foi, como diretor, quem me incentivou a fazer concurso para professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E na época, eu acabei não podendo fazer porque, esbarrando numa regra da CAPES, quer dizer, eu já estava mobilizado para terminar o doutorado em menos de 2 anos, mas não pude por causa da regra da CAPES, e fui fazer o concurso subsequente, já tendo como diretor o nosso Antônio Augusto Madureira de Pinho, quem também agradeço. E, na sequência, o meu antecessor, professor Carlos Eduardo Guerra de Moraes, a quem também agradeço. Aliás, tenho que agradecer ao Maurício 2 vezes, né? Pelas palavras gentis também que ele proferiu aqui, mas isso já agradeci pessoalmente. E o Guerra foi na época eu era coordenador do programa de pós-graduação e chefe de departamento de Direito do Estado, e o Guerra foi um grande parceiro, junto com o João Eduardo, aqui presente, a quem também agradeço, nesse momento em que eu estava exercendo os primeiros cargos administrativos aqui na Faculdade de Direito. E um agradecimento todo especial ao meu companheiro Ivan Garcia, que esteve junto todo esse tempo na direção da Faculdade de Direito e agora na reitoria. E o Ivan foi aquela pessoa que me permitiu dar os saltos que eu dei. Assim, como o Bernardo bem lembrou, a quem agradeço e estendo agradecimento a todos os técnicos. O Bernardo foi muito importante na minha gestão, a Ludmila também, importante, e muitos outros. Mariana no gabinete também, tanto é que levei embora, tá? Junto com a Nádia, que também agradeço, dar um apoio lá na reitoria. Mas se não fosse o Ivan, eu não teria podido me afastar nas vezes que eu me afastei para fazer os projetos que eram importantes para mim naqueles momentos. E durante a campanha para a reitoria, o Ivan foi o diretor. Não havia a menor possibilidade de fazer campanha, percorrer todos os caminhos que Orgulho de Ser UERJ percorreu. Quero aproveitar aqui também para agradecer os meus pró-reitores, o Lincoln, ao Mota, a Cláudia, e os que chegaram depois, a Cátia, o Denizário, o Rufino, mas também aos chefes de gabinete, ao Mandarino, ao Gustavo Siqueira e ao Bruno Redondo.
Enfim, agradecer a todo mundo, toda a equipe, né? A equipe que chegou agora também, a Rosana, a Ida, ao PH, que foi importante na época que eu era diretor da faculdade como líder supremo do CALC. Mas voltando, sem o Ivano não teria sido, sem essa afinidade que a gente tem, não teria sido possível me ausentar da direção da Faculdade de Direito, sabendo que as coisas estariam caminhando como a gente esperava. Muito obrigado, Ivan. E agradecer a professora Heloísa Helena, a quem saúdo, não só por ser a primeira mulher a ser diretora da Faculdade de Direito, dos seus 87 anos. Isso, por si só, já seria um destaque na nossa história. Mas ser a referência que ela é para todos nós. Nós sabemos que temos aqui um porto seguro. Alguém que, a essa altura da vida acadêmica, poderia estar tirando o pé, cuidando dos seus assuntos pessoais e, no entanto, resolveu encerrar a sua carreira sendo diretora da Faculdade de Direito, o que é um ato de desprendimento, de doação para essa instituição que a gente precisa destacar. E mal sabia a professora Heloísa que enfrentar um período tão difícil. Ninguém sabia, nenhum de nós sabia. E, mais uma vez, a Faculdade de Direito superou a crise, fez uma passagem do presencial para o remoto destacada, né, soube utilizar os recursos disponíveis pela PR1, quem agradeço também, pessoa do professor Lincoln, de forma a manter as tradições e a excelência da Faculdade de Direito. E agora é hora de desfazer, né? Outro desafio tão grande quanto o primeiro, fazer paulatinamente, com respeito às normas de segurança sanitária, esse retorno à atividade presencial, porque é muito importante ver esse corredor do 7º andar cheio de alunos e alunas que dão vida à nossa instituição. Quero também agradecer essa homenagem e homenagear a professora Heloísa Helena, não só pelo Dia Internacional da Mulher, mas por ser uma mulher porreta. E que bom que a Faculdade de Direito teve como primeira mulher diretora alguém como a professora Heloísa Helena. Acho que é uma dádiva que a gente tem aqui no 7º andar da UERJ. Obrigado. Passa a palavra ao professor Ivan Simões Garcia. Bom dia a todos e todas. Eu queria inicialmente agradecer a todos os presentes na mesa pela homenagem, sobretudo na figura da professora Heloísa Helena, e dizer que a UERJ não foi minha alma mater. A UERJ não foi minha alma mater. Eu me graduei na UFRJ, na Nacional, segundo os estudantes, a arqui-inimiga do pessoal da UERJ, que evidentemente não é verdade, são co-irmãs, mas a UERJ me adotou. Eu pude contar com a generosidade de todo o corpo de pessoal, seja docente, seja discente, seja técnico-administrativo, desde o primeiro momento que aqui entrei como professor. Eu já era professor da Faculdade Nacional de Direito e prestei concurso para cá, tive a felicidade de ser aprovado e as iniciativas que trouxe, sejam elas no campo da pós-graduação lato sensu, da pós-graduação estrito sensu, da extensão acadêmica, foram sempre acolhidas com muita generosidade.
De maneira que eu só tenho a agradecer a essa mãe generosa, mãe adotiva que tive, que foi a UERJ. E, de repente, por essas razões misteriosas e insondáveis que a vida nos traz, tive o prazer de cruzar com meu amigo Ricardo Lodge, que me convidou a participar da gestão dele como diretor na honrosa posição de vice-diretor. Nós não nos conhecíamos tanto até então, daí porque misteriosas essas razões de escolha, havendo tanta gente qualificada e para ocupar essa posição, mas acredito que, dentre os vários pontos que me identifica com o professor Lodge, um dos que mais acho que ressalta-se é a necessidade de realização, de encarar o serviço público como uma oportunidade de realizar para quem é o destinatário do serviço público, para o povo. No caso, para os alunos, mas também para os professores, para os técnicos. A faculdade sempre teve a honrosa posição de ser uma das melhores faculdades, com um dos melhores corpos docentes de todo o país. E as insuficiências que são próprias de um curso de universidade pública apresentam diversos desafios e oportunidades para quem quer realizar. E isso o professor Lodge tem realmente de forma muito ímpar, essa qualidade de ser um realizador. O professor Lodge é um realizador porque é comprometido com princípios, dentre os quais aquele de reconhecer que o Estado democrático de direito é apenas uma delegação para quem tem o poder. O poder não é nosso, professor Heloísa. O poder é do povo. E este poder só é delegado, e é delegado na medida em que nós realizamos para o povo. E a UERJ, que sempre pôde entregar aos seus alunos um ensino de altíssima qualidade, né, encontrou com o professor Ricardo Lodge a oportunidade de ter mais, de devolver não só aos alunos de uma forma mais adequada, mais qualificada, socialmente integrada, mas também de poder desenvolver atividades para além dos muros da universidade. Infelizmente, fomos surpreendidos com uma crise gigantesca, os recursos acabaram, inclusive a própria dotação orçamentária para a UERJ mingou, não foi repassada pelo governo do Estado, muitas vezes tragada pela corrupção, que afinal o encaminhou para as grades da Justiça, e tivemos que administrar a crise. Efetivamente, o que nós fizemos foi tentar manter a qualidade. Manter, na medida do possível, a entrega da atividade de ensino, de pesquisa, de extensão, e efetivamente contamos com o apoio absoluto do corpo docente e dos técnicos administrativos, razão pela qual também agradeço a homenagem feita pelo professor Mota e pelo nosso técnico Bernardo. Essa disposição, ela se transferiu também na gestão da reitoria do professor Lodge. Essa mesma disposição. Então, ao lado do carisma, ao lado da habilidade de articulação política, ao lado da sabedoria e da expertise sobre as finanças públicas e da gestão das finanças públicas, o professor Lodge tem esse compromisso principiológico, atávico, esse compromisso de realizar para a população, e isso muito me honra, professor Lodge, de ter estado e continuar estando ao seu lado na gestão, seja na direção, seja na reitoria. Agora, a UERJ, ela é diferente.
E ela é diferente por conta de muitos motivos. Ela é pioneira nas cotas raciais, e essa diversidade traz um colorido todo especial para a UERJ e traz efetivamente mais conhecimento, porque conhecimento é a interação com o desconhecido. E essa população marginalizada, negra, do estado do Rio de Janeiro, teve a oportunidade de trazer toda a sua tradição, toda a sua sabedoria, que é a sabedoria prática, é a sabedoria cotidiana, para o interior da universidade. Isso enriquece demais a universidade. A universidade cresce no desenvolvimento do conhecimento assim. E a Faculdade de Direito teve a graça de ter a sua primeira mulher diretora, e nós tivemos a honra de entregar pioneiramente à professora Heloísa Helena a direção. Quando a gestão já se encaminhava para o fim, é natural que se articulem forças políticas para que o diretor, ou o vice-diretor, no caso que já estava ali ocupando o cargo de diretor, se candidate nas próximas eleições para a direção. Mas quando o nome da professora Heloísa Helena apareceu como sendo uma das pessoas interessadas no processo, a primeira iniciativa foi: professora Heloísa Helena é ao concurso. Professora Heloísa Helena é a nossa referência, a referência de todos nós. Não é possível que haja qualquer tipo de oposição a uma candidatura como essa. Então nós entendemos, compreendemos que deveria ser a professora Heloísa Helena apresentada como candidata numa chapa que congregasse a unanimidade do corpo docente na Faculdade de Direito, porque, em primeiro lugar, a professora Heloísa Helena é uma referência nacional e internacional na sua área de conhecimento, e isso nos orgulha a todos. Eu não tive a oportunidade de ser aluno da professora Heloísa Helena, mas convivo com eles todos os dias, e pude conviver também com a professora na direção, enquanto ela, professora, também se desdobrava, não é, professora Heloísa? Nos últimos períodos, naquele momento de crise, para que o conteúdo fosse preenchido, às vezes trabalhando nas férias, trabalhando no período de greve, tentando mobilizar os alunos, tentando fazer bancas especiais, enfim, se desdobrando de forma hercúlea para que se mantivessem os rigores que garantem a qualidade do ensino na Faculdade de Direito. E isso a qualifica também para que nós tenhamos tanto orgulho nessa passagem de cargo, mas, sobretudo, por conta dessa condição feminina, essa condição de mulher. E, especialmente hoje, no Dia Internacional da Mulher, é preciso que se diga, após milênios de opressão do patriarcado, e após o conúbio desse patriarcado com as formas de exploração capitalistas, impondo essa opressão à mulher, essa superexploração da mulher, essa discriminação da mulher odiosa que se faz contra a mulher. É preciso que se reúnam todos os esforços para a resistência, para a superação e para a luta de superação dessa opressão que é milenar, que é centenária e que tem que acabar, e que vai acabar, há de acabar. A condição de possibilidade para o avanço e o desenvolvimento do país e do mundo está na superação da opressão da mulher. E cada passo, cada pequeno gesto, cada pequeno símbolo em que nós afirmamos o poder da mulher, nós caminhamos rumo a esse avanço. E não há nada mais simbólico e mais representativo do que a professora Heloísa Helena, essa referência de todos nós, ocupando o cargo de direção da Faculdade de Direito
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todas e todas. Muito obrigado, professora Heloísa Helena, professor Ricardo Lodge e a todos os presentes. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do pró-reitor de graduação, professor Lincoln Tavares Silva, do pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, professor Luiz Antônio Campinho da Mota, da pró-reitora de extensão e cultura, professora Cláudia Gonçalves de Lima, do ex-diretor do CCS e assessor da reitoria, professor Domênico Mandarino, do chefe de departamento de teorias e fundamentos do direito, professor Carlos José de Souza Guimarães, do subchefe do departamento de teorias e fundamentos do direito, professor João Eduardo de Alves Pereira, da chefe do departamento de direito civil, professora Maria Tereza Moreira Lima, do subchefe do Departamento de Direito Civil, professor Marlan de Moraes Marinho Júnior, da bibliotecária-chefe do CCSC, Ana Clara Brandão, e das assessoras da reitoria, já citadas pelo reitor, Mariana Marques e Nádia Matias de Andrade. Dando continuidade neste momento, para o registro de transmissão de cargo à professora Heloísa Helena Gomes Barbosa, eleita para o quadriênio 2020-2024, ouviremos o ex-diretor da Faculdade de Direito e reitor da UERJ, professor Ricardo Lodge. Para mim é uma honra muito grande ser sucedido pela primeira mulher. Como eu disse, não é qualquer mulher, é alguém que nos é referência, que sempre deu um legado aos estudantes e colegas aqui na Faculdade de Direito, e fazê-lo no Dia Internacional da Mulher é um presente para mim. Então, simbolicamente, passo a minha querida amiga, professora. Se fosse aquela posse oficial, teria aquele chapeuzinho, né? Mas como a posse oficial foi em março e nós estamos voltando a nos encontrar, achamos que o melhor era a gente vir com as nossas próprias vestes, sem aquele rigor da beca, não é? Que marca as nossas cerimônias de transmissão. Mas eu tenho certeza de que no dia de hoje a emoção e o sentimento e a responsabilidade estão tão ou mais presentes do que numa cerimônia formal que seria realizada em tempos normais. Então, passo à professora Luiz Helena algo que ela já tem há muito tempo, que é a responsabilidade de dirigir a Faculdade de Direito. Com a palavra, a diretora da Faculdade de Direito, professora Heloísa Helena Gomes Barbosa. Bom dia. Tá falando? Alô? Vou falar para ele. A gente. Alô? Estão me ouvindo? Alô? Ok? Tá ok. Bom dia a todos, a todas que vieram nos prestigiar com a presença nessa manhã. Vou tentar falar, professores. Vou tentar falar. Embora, como foi dito, é uma cerimônia simples, mas muito importante, e uma cerimônia que não está tendo a dimensão que deveria ter, em razão de nós ainda estarmos sujeitos às regras de biossegurança. Mas quero, na pessoa do nosso querido reitor, Ricardo Lodge, cumprimentar todos os integrantes da mesa e os que estão na plateia. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada, insisto, pelo prestígio. Breves serão as minhas palavras. Eu pensei muito de formatar um discurso como mandam as regras acadêmicas, mas vou ser sincera a todos. Fiquei com medo de não chegar até o final.
Se existem duas sensações que eu faço questão de preservar, é o poder de sentir emoções e o poder de me indignar. Penso que, enquanto ser humano, não perder a capacidade de se emocionar e de se indignar, nós ainda temos chance. Então, eu vou falar de improviso e perdoem se eu não conseguir chegar ao final. Mas, como já foi dito aqui, a minha emoção é imensa. Esse momento tem, a meu ver, dupla significação de enorme importância e de enorme valor simbólico. De um lado, nós temos o significado desse momento para a Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A faculdade, como bem disse o nosso reitor, uma das finalidades dela, precípuas, é apontar soluções. Professor, me permita, nós não apenas estamos apontando soluções, como estamos criando soluções e fazendo soluções. E é nesse momento que é importante repisar o que já foi dito aqui e cantar, se me permitem a figura, a cantar as nossas vitórias. Me lembro, e estou há muitos anos na universidade, quando houve a instalação do sistema de cotas. Muita gente repudiou, muita gente falou mal, e hoje o sistema de cotas, em relação ao qual muito ainda há para se fazer, é vitorioso. Eu acho que está na hora de nós reconhecermos as nossas vitórias. E se me permitem, falando da Faculdade de Direito, o fato de hoje termos uma mulher na direção é mais um fazer, é mais uma vitória, porque nós já tivemos muitas mulheres que me antecederam brilhantes, mas que talvez não tenham tido a ousadia que eu tive de me lançar. E talvez tenha me lançado exatamente o apoio que eu tive, antes de mais nada. Professor, o incentivo que eu tive para me lançar candidata foi muito grande. Consequentemente, nesse momento, mais do que qualquer outra coisa, eu costumo usar essa palavra. A direção da faculdade transcende muito de mim. É uma direção de uma mulher, a primeira em 87 anos. Isso não é pouca coisa. Nesse fazer, né? Então, o que eu estou dizendo da faculdade, nós fizemos as cotas e agora estamos criando, instaurando as mulheres na efetiva atuação administrativa da Faculdade de Direito. Porque eu vejo que na universidade isso também já está bem sendo realizado. Muita coisa haveria para eu falar, mas prefiro agora, se me permitem, falar do significado desse momento para mim, para a Heloísa. O que ele significa? Meus senhores, minhas senhoras, esse momento para mim é uma honra não sonhada. Quem me conhece sabe, eu nunca tive ambição por poder, por cargos, nem nada. E aqui, digo, respondendo a uma observação do professor Lodge, né, que terá me levado a assumir esse cargo no final da minha carreira de professora titular aqui da faculdade. Senhores e senhoras, ser diretora, aceitar esse desafio que me foi proposto, é um ato de fé. Só o que me levou, primeiro, que ninguém pode rejeitar uma honraria dessa, mas é um ato de fé, porque eu acredito, se tem alguma coisa que eu acredito na vida, é na educação. Para mim, fora da educação, não há solução para os problemas que a humanidade enfrenta. Estou aqui exercendo um ato de fé,
como qualquer pessoa que cumpre um ato de fé, com dedicação, com amor, com trabalho, porque eu acredito no que eu estou fazendo. O dia que eu não acreditar mais, sempre que eu não acredito, eu vou procurar uma outra coisa para fazer. Porque se nós não acreditarmos, nada do que fizermos será frutífero, dará bons resultados. Esse ato de fé, bem esclarecido, é na educação pública, gratuita e de qualidade. E nesse momento nós temos esse privilégio de estar numa faculdade de Direito e numa universidade em que nós podemos nos orgulhar de estarmos numa universidade pública, gratuita e que cultiva a qualidade. Só me resta agora, depois dessas brevíssimas palavras, agradecer. Minha postura hoje é de gratidão. De gratidão a todos aqueles que me incentivaram a aceitar esse desafio. De gratidão aos colegas que me elegeram, aos alunos que votaram também, aos técnicos que votaram também me apoiando e que continuam me apoiando até hoje nessa missão que não é coisa simples, como bem já foi dito pelos que me antecederam. E de gratidão também aos diretores que me antecederam e, sem dúvida, deixaram um legado, principalmente, como ressaltou o professor e ex-diretor Maurício Mota, um legado de resistência, de persistência, especialmente nos momentos difíceis. Temos que ter essa coragem que nos foi legada para enfrentar pandemias e sabe-se lá mais o que vem por aí. Então, só tenho a agradecer e registrar, por fim, que hoje é um dia sumamente importante para todas as mulheres. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. E nós não poderíamos, especialmente hoje, no cargo que ocupo, deixar passar em branco essa data, que é mais uma conquista. E conquistas são situações que se verificam, mas não são estáticas. As conquistas, principalmente no campo social, elas têm que se realizar dia a dia. Cada hora é uma batalha, cada hora é mais um muro para se derrubar. E hoje nós estamos aqui comemorando, então, as conquistas que já foram feitas até o momento em relação às mulheres, que eu fiquei pensando em quem que eu ia exemplificar o que é a luta das mulheres. São muitas as mulheres que têm lutado, são muitas as mulheres que têm se destacado no mundo inteiro. Mas eu fiquei pensando no nosso mundinho aqui no Brasil. E a única pessoa que eu acho que pode representar a mulher brasileira nesse dia de hoje é uma pessoa que infelizmente nos deixou, que é a Elza Soares. Se alguém fez uma trajetória do nada para ser uma estrela, como eu acho que todas as mulheres fazem nas suas vidas, essa trajetória, muitas vezes do nada, e esse nada não é só patrimonial, todas as mulheres lutam e um dia elas viram estrelas. Estrelas na sua casa, estrelas nos seus filhos, estrelas nos seus trabalhos, à custa de muita luta. Não é coisa simples. Tá? E aqui vou caminhando para encerrar essas minhas breves, prometidas palavras, lembrando o seguinte. Por que eu trouxe a Elza? Porque Elza Soares tinha uma frase, dentre as muitas que ela teve, dizendo que, quando perguntaram a ela de onde ela vinha, ela disse que vinha do planeta Fome e que continuava morando no planeta Fome. Senhores e senhoras, esse é, talvez, o maior trabalho que a Faculdade de Direito, nesse fazer, tem. É tratar, cultivar, divulgar, ensinar o bom direito. Porque sem o bom direito, como já foi ressaltado aqui pelo professor Lodi,
nós não vamos chegar a lugar nenhum e muito menos a eliminar a fome. E a fome não é só a fome de alimento, é a fome do saber, é a fome do conhecimento, é a fome da saúde, que só o direito pode dar garantia para que isso se verifique, ou seja, a extinção dessa fome. Não acredito que isso seja para o meu tempo, mas eu acredito que nós temos que abrir esse caminho. E com uma singela homenagem que nós vamos fazer às mulheres todas, e especialmente as que estão aqui presentes, eu vou passar a palavra para a nossa mestre de cerimônias, que hoje é uma mulher. Agradeço muito a Eneida por estar aqui. Um abraço especial para você, para encerrar essas minhas palavras, para que então seja apresentada uma pesquisa que está sendo realizada na faculdade. Com a palavra. Muito obrigada. Obrigada, professora. Antes da apresentação da pesquisa, eu queria registrar a presença do professor Daniel Pêssego, coordenador adjunto de graduação. E para apresentar o estudo citado pela professora Heloísa, passamos a palavra à pesquisadora Grazier Vasconcelos Osório. Olá, bom dia. Opa, está bem alto. Bom, primeiramente gostaria de registrar que é uma honra retornar a esta casa, retornar a este campo, depois da tentativa de transferência da nossa faculdade para o prédio do TJ, depois dessa pandemia que nos avassala ainda hoje. E, embora eu tenha sido aluna dessa casa, tanto na graduação, quanto na pós, no mestrado, e agora também no doutorado, hoje eu estou aqui representando o CEPED, que é o Centro de Estudos e Pesquisa do Direito da nossa faculdade, e eu estou representando, enquanto pesquisadora e contratada e convidada pela professora Ivanilda Figueiredo, que não pôde estar presente aqui hoje, para falar um pouco sobre essa pesquisa, que é a pesquisa que inaugura o setor de pesquisas do nosso Centro de Estudos. E o título desse projeto se chama História das Docentes Mulheres da Faculdade de Direito da UERJ. O objetivo dessa pesquisa é não só registrar a história das docentes do gênero feminino que já lecionaram na nossa faculdade, mas, de alguma maneira, através desse registro, contribuir também para a erradicação da disparidade de gênero que ainda se faz presente e que tanto tem sido falado no evento de hoje, que, após quase um século de existência da nossa faculdade, pela primeira vez, temos uma diretora mulher na figura da professora Luiz Helena. E é um momento muito singular, no qual também se conjunta com o momento pelo qual o CEPED tem passado, que, pela primeira vez na sua história, também tem uma diretora mulher na figura da professora Ivanilda. E é justamente dessa conjunção de fatos históricos que essa pesquisa surge na tentativa de trazer em cena para a história da nossa faculdade as docentes que já lecionaram e passaram por aqui. Bom, essa pesquisa tem sido coordenada tanto pela professora Luiz Helena, pela professora Ivanilda Figueiredo e pela professora Betânia Assi. Até o momento, vocês poderão verificar ao final do evento, aqui na sala ao lado, a gente divulgou os resultados preliminares dessa pesquisa através de 2 linhas do tempo, que contém o nome e o ano de ingresso de todas as docentes, tanto da pós quanto da graduação. E gostaria de ressaltar que todo esse trabalho só foi possível ser realizado através também da colaboração da direção da faculdade, através da seção dos dados referentes tanto às docentes mulheres quanto aos docentes homens também, porque a gente fez uma comparação de gênero com o quantitativo total. E, a título de ilustração, eu gostaria de trazer que, até então, com os registros que nós temos até o momento, somente em 1962, 30 anos após a existência da nossa faculdade, a gente teve a primeira docente do gênero feminino. E agora, 60 anos depois, a gente tem a primeira diretora da Faculdade de Direito. Para além disso, eu gostaria de ressaltar que, embora a gente tenha tido acesso aos nomes e ao período de atuação dessas docentes, pouco se tem
e registrado na história a respeito dessas mulheres, principalmente as docentes mais antigas. Então, o objetivo hoje aqui, além de apresentar a pesquisa, também é pedir a colaboração de professores e outras pessoas que aqui estejam presentes, que tenham informações importantes ou relevantes a respeito dessas docentes, para que a gente possa registrar, porque o objetivo é publicar os resultados dessa pesquisa em formato de livro, e a ideia é que esse livro traga um capítulo como uma espécie de biografia de todas as docentes. No entanto, como é muito difícil ter acesso a informações de docentes mais antigas, a gente tem tentado entrevistar outras pessoas, embora a gente já tenha entrevistado a maioria das professoras da casa que ainda estão vivas. As professoras que já faleceram, tem sido muito difícil reunir esses dados. Então, eu vou mencionar rapidamente o nome dessas docentes. Caso alguma pessoa presente queira colaborar, podem me procurar ao final do evento, que a nossa ideia é entrevistar para colher mais informações a respeito dessas docentes, que são Maria Risoleta Barros, Marli Monteiro, Regina Gondim, Marli Macedônio França, Leira Moraes Knight, Alexandra Foniá, Aura Maria Paz Fruane, Edna Barreira Mambrini, Vera Maria Jataí, Sandra Weisblum e Maria Lipe Pacheco, que são as docentes que, até o momento, a gente tem poucas informações para compor as suas respectivas biografias. Além disso, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para repassar um convite do CEPED, que, nesse momento, que inaugura o seu setor de pesquisa através desse projeto, também tem a ideia e a intenção de financiar as publicações das revistas da Casa, tanto a Direito e Praxis e outras revistas que já são desenvolvidas, através da publicação de editais, e também financiar a publicação de livros, que também serão feitas via editais. E, no mais, eu acho que é isso. E também gostaria de ressaltar a importância da data histórica de hoje, que tanto temos falado sobre a questão do gênero, que essa pesquisa tem sido desenvolvida uma preocupação muito central. Todas as pessoas que compõem o nosso corpo de trabalho são do gênero feminino ou gênero não binário, que é o meu caso, que, pela primeira vez, o CEPED também tem uma pessoa trans atuando nos seus quadros. Então, gostaria de registrar isso na nossa história e agradecer pela oportunidade e, mais uma vez, me colocar disponível para pegar o contato de quem quiser colaborar com a nossa pesquisa, para que a gente possa fazer o devido registro da história dessas docentes que passaram pela nossa casa. Agradeço. Encerramos essa cerimônia convidando os ex-diretores Ricardo Lodi Ribeiro e Ivan Simões Garcia para descerrarem seus quadros na Galeria de Diretores. Na sequência, convidamos a todos para um coffee break a ser oferecido na sala da congregação da Faculdade de Direito. Obrigada.